você como deputado estadual, roda o estado inteiro, toda semana você está numa cidade diferente, você está fazendo seu trabalho que um deputado tem que fazer, pelo menos um deputado coerente como você é, mas ainda arruma um tempinho para ir para o Varejão. A galera quer saber por que você continua indo lá. Por que eu continuo lá? Porque a gente não pode deixar as nossas raízes. A vocação como político veio da necessidade de não me sentir representado. Eu, quando cidadão comum, eu via que o que fez o nosso mandato destacar foi a nossa insistência em trabalhar pelas pautas da defesa da família, pela pureza das crianças. E eu via crianças sendo doutrinadas, famílias sendo destruídas, e eu não me sentia representado. Então eu falei assim, eu vou para poder representar os meus anseios e apresentar os projetos de lei que eu quero apresentar. Porque são projetos que muitas vezes dividem o público. E a gente sabe que os políticos não querem dividir. E essa questão do cara falar assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, beleza, a gente respeita. Mas hoje a gente tem que ter posicionamento. A população está preocupada em ter infraestrutura, tá? A população está preocupada em ter segurança, tá também. Saúde, tá também. Só que mais do que isso hoje, a população está preocupada em analisar e ver como o político que representa ela pensa e age. E eu não me senti representado. Em frente a isso, eu decidi vir para a política. Mas a questão de continuar trabalhando dentro do Varejão é porque eu nasci ali. Desde criança, eu tinha 6 anos de idade, meu pai já levava a gente na época para o supermercado, que era o supermercado justamente com o Varejão, e ensinava a gente a trabalhar, repor mercadoria, repor banca. E foi uma coisa que eu cresci com aquilo. Então eu sinto que aquilo faz parte da minha vida, da minha identidade. Então se eu abandonasse a questão do Varejão, seria como se eu estivesse deixando as minhas raízes de lado. E assim, hoje eu não fico integralmente no Varejão porque eu tenho uma responsabilidade com o meu mandato. Mas nos momentos vagos, tanto nos finais de semana, nas sextas-feiras e nos domingos, quando eu estou aqui em Divinópolis, eu sempre estou lá. E é também para poder manter eternizada uma memória que reporta muito meu pai. Porque o meu pai, ele respirava aquele Varejão. Meu pai foi uma pessoa que morreu aos 70 anos de idade, quase completando 71. E minha mãe sempre falava, nunca tirou férias. Nunca teve oportunidade de sair com a gente não saía com meu pai. Porque a vida dele era só trabalhar e ficar no Varejão. Quando a gente ia viajar, a gente viajava só eu, meus irmãos e minha mãe. Então, eu acho assim, poxa, ele a vida inteira sonhou com aquilo e, além de fazer parte das minhas raízes, deixar pagar a história do meu pai por aquele Varejão, eu acho que eu deveria insistir um pouco mais e levar à frente esse legado. E assim, eu não ter muito tempo de dedicar 100% ali, quem hoje está na frente de toda essa administração da empresa são os meus filhos. Um com 22, outro com 20 anos, que estão tocando a empresa como se eu estivesse ali tocando. E eu, de longe, quando eu estou aqui, eu sempre quero estar lá para poder estar presente ali e, além de estar relembrando momentos que começaram na minha vida, a gente está relembrando a memória do meu pai. Para vocês terem noção, a primeira reunião política que nós fizemos quando o Gleidson ia candidato a prefeito de Divinópolis em 2020 e eu candidato a vereador, foi no fundo do Varejão, onde a gente descarta as caixas, para depois passar em coisa, sentados nos caixotes ali, fazendo a primeira reunião política. Então eu te pergunto, seria conveniente eu apagar essa história? Eu acho que não, é por isso que a gente continua lá até hoje.